Shalom, amados, paz seja convosco, amém? Amém? Se coloque em pé no seu lugar. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eu quero dizer para você, nunca é em vão você estar na presença do Senhor. Nunca como que eu vou dizer? Sempre tem algo preparado para mim e para você, na presença do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor, Ele tem reservado para nós o que tem no coração dEle. E o que tem no coração de Deus é grandioso para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Amém. Abra aí a palavra do Senhor no Salmo 27. Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor garante a minha existência. O que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me, eles é que tropeçarão e cairão por terra. Ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Um anseio manifestarei ao Senhor, a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Amados, esse salmo ele é lindo. Nós não lemos ele todo, só uma parte dele. Ele é maravilhoso. Aqui, nesses versículos que a gente leu, a gente aprende a não ter medo de nenhuma situação que a gente possa enfrentar. A gente aprende a confiar verdadeiramente em Deus, porque aqui o Senhor nos garante que Ele vai nos livrar de toda e qualquer situação que a gente atravessar. E é tão lindo quando o salmista Davi, ele fala com tanta certeza aqui sobre Deus. Ele fala com tanta certeza aqui de que Deus vai fazer tudo por ele. E nós precisamos ser assim, porque muitas vezes a gente fica temeroso. E muitas vezes a gente tem medo daquilo que nos aflige. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor, Ele é teu rochedo. Ele é o teu libertador. É aquele que traz para você a segurança e o amparo. Amados, e aqui Davi ele já vem profetizando o que vai acontecer ali naquele tempo difícil que ele estava enfrentando. O Senhor vai me livrar, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me guardar. E o mais lindo de tudo, que nesse versículo 6 nós lemos que Davi fala assim: eu vou cantar um hino de gratidão e vou sacrificar em glória a Deus. Amados, ele estava passando por um momento difícil. Davi sempre passava por momentos difíceis, porque ele era um homem de guerra. Ele vivia em guerra com os adversários. E ali ele já estava falando o que ia acontecer com ele, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele dizia: o Senhor, Ele é minha luz. Então o tempo de escuridão na nossa vida não pode existir, porque o Senhor, Ele é a luz que brilha na minha e na sua vida. E ele fala aqui: por que eu vou ter medo, se é o Senhor que garante a minha existência? Por que eu e você vamos temer, se é o Senhor que me formou, se é o Senhor que formou você desde o ventre da sua mãe? Por que nós vamos temer, se é Ele que controla a nossa vida? Se vem da mão dele o fôlego de vida, nós não precisamos temer. E o Senhor, e Davi fala mais assim: pode vir os adversários, perversos, os meus inimigos tentar dilacerar minha carne, tentar me destruir, mas eu tenho certeza que eu vou estar refugiado na casa do Senhor. Amados, está passando por guerra e aflição? Se refugie na casa do teu Deus.
Se refugie na casa do Pai. Esteja no altar, porque é no altar, é na casa do Pai que você vai ter estratégias para derrotar o adversário que se levanta contra ti. É na casa do Pai que Ele vai preparar as tuas mãos para a batalha. É na casa do teu Deus, do teu Senhor, que Ele vai ajudar você a ter vitória nessa situação que você possa estar passando. E eu quero dizer para você, o que resta para mim e para você, se nós confiarmos verdadeiramente nele, e não temermos, e tivermos a certeza que Ele é por nós em qualquer situação, o que vai restar para nós é cantar o hino da vitória como fez Davi. Porque certamente o Senhor nos dará a vitória, o Senhor nos dará a cura, o Senhor nos dará livramento, e o Senhor nos guardará e nos livrará de todo mal. Você crê nisso? Que o meu desejo, o seu desejo seja o mesmo de Davi. Olha só: o anseio manifestarei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Quer direção? Quer resposta? É na casa de Deus. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar ao Pai. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, entregando esse culto a Ele. Ele já sabe que é dele, mas Ele precisa ver em mim, ver em você um coração desejoso por Ele, desejoso pela presença dEle. Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, e eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Em tempos difíceis, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai, obrigado por esse dia, obrigado, Senhor, por este momento que nós estamos na Tua casa, na casa do Pai, na casa onde há fartura, na casa onde há a manifestação do Espírito Santo, na casa onde há o colo do Pai, na casa onde nós podemos nos abrigar, nos refugiar, podemos aprender e podemos ter direcionamentos. Pai, abençoe a cada um aqui nessa noite. Pai, esse templo é seu, as nossas vidas são tuas. Que o Senhor possa, Senhor, estar no nosso meio nessa noite. Canta que os anjos que o Senhor já determinou para este dia aqui neste lugar, possa o Senhor Jesus querido vir cumprir o seu propósito. Canta que o doce e amado Espírito Santo sobrevoe sobre nós nessa noite. Que o doce e amado Espírito Santo possa vir com cura, com libertação, possa vir com refrigério, possa vir com fortalecimento. Você já viu fogo se misturar com água? Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer as águas se misturarem com fogo e o fogo se misturar com as águas. Canta, das águas correm do trono de Deus, e o fogo também se manifesta no altar do Senhor. Canta enquanto as águas vêm para curar, para sarar, enquanto as águas vêm para limpar, vêm para purificar, enquanto as águas vêm para levar embora aquilo que não é do Senhor, enquanto as águas vêm para fazer brotar aquilo que havia morrido, aquilo que havia se extinguido. Canta, o fogo de Deus vem para trazer frutos, o fogo de Deus vem para trazer uma unção diferenciada, o fogo do Senhor vem para manifestar os milagres, os prodígios e as maravilhas. O fogo do Senhor vem, canta também para purificar. O fogo do Senhor vem, canta sobre mim, sobre você, como línguas repartidas. Canta, obrigado, Senhor, porque eu já vejo as águas e o fogo neste lugar. Obrigada, Senhor. Canta, porque o Senhor é um Deus completo, um Deus perfeito, um Deus triuno, o princípio e o fim.
Tu és o único, digno de toda adoração. Tu és o Alfa e o Ômega. Ramassu decanta, Ramassu, obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós não somos nada, mas o Senhor nos escolheu para ser seus. Nós, Senhor Jesus, não temos capacidade para nada, mas o Senhor nos escolheu. Ah, meu Deus, meu Pai, Ramassu, que nós sejamos dignos. Ah, Pai, mais que isso, que nós, Senhor Jesus, entendamos e saibamos valorizar, Senhor, a Tua presença. Que nós saibamos valorizar o Seu sacrifício, Jesus. Que nós saibamos, ó Pai, buscar com intensidade, Senhor, a Tua presença. E que nós possamos entender que sem Ti nada somos. Te adoro, Senhor, nós Te adoramos. Aceita, Senhor, nossa adoração nessa noite. Existem tochas de fogo neste lugar. Rabassuia decanta, existem tochas de fogo neste lugar. Rabassuia, também existe uma correnteza de água neste lugar. Reclama-su, decanta, Ramanaessoi, decanta, o Senhor vem com a sua abundância nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Mergulhe nessas águas. Mergulhe nessas águas nessa noite. As águas vêm para tantas coisas, mas principalmente para curar, para sarar. Que eu e você não fiquemos apenas na beira, mas que a gente possa ir no profundo das águas do Espírito. Que a gente possa ir lá no fundo, aonde o pé não alcança, para que a gente fique na dependência do Espírito Santo. E que Ele nos conduza, através do seu querer, através da sua unção e através do seu mover. Receba nessa noite a presença do Espírito Santo sobre ti. Se você ainda não fala em línguas, hoje é dia, porque existem tochas de fogo neste lugar. O Espírito Santo está aqui. Busque a presença do Senhor, sinta o mover dele nessa noite. E flui do
água para limpar a nossa vida, água para nos saciar. Amados, quando o Senhor vem para se manifestar no nosso meio, o Senhor vem com um propósito. E eu creio que o primeiro dos propósitos é Ele olhar como é que eu e você estamos adorando a Ele. Como é que eu e você estamos fazendo aquilo que Ele nos criou para fazer. A palavra do Senhor diz que os anjos ficam continuamente dizendo santo. Dizendo santo. Nós precisamos reconhecer a grandeza dEle. Nós precisamos nos prostrar diante dEle. E antes de pedir, nós reconhecemos que Ele é Deus. Não é errado pedir, mas nós precisamos entender que não é o principal. O que eu e você temos para entregar para Ele nessa noite? Ti me render.
Alô? Shalom, amados! Você está esperando ele voltar? Ele está esperando a gente ficar pronto para voltar, não é? Glória a Deus. Obrigada, Ministério de Louvor. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom, não é? Abra já a palavra do nosso Deus. Opa! Amém. As crianças podem com a Hermínia, vai cuidar de vocês. Abra Lucas capítulo 5, versículo 36. Lucas 5, 36, diz assim a palavra do nosso Senhor, Jesus falando, palavras do Senhor. E ele também criou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga a ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. Nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres, ou odres, e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, ambos são preservados. E nenhum homem que tenha bebido o vinho velho quer logo novo, porque ele diz, o velho é melhor. Pede para Deus falar com você através da palavra, que Ele já está falando, Ele já está se movendo, Ele já está no ambiente, né? Ele já está aqui presente. Querido Deus, amado Senhor, maravilhoso é o Teu nome, digno é o Teu nome, poderoso é o Teu nome. Tu és santo e não há outro Deus assim. Não existe outro Deus além de Ti. Tu és Deus único. Tu és um Deus poderoso, todo-poderoso. Tu és aquele que move o céu e a terra a favor daqueles que Te buscam de todo o coração. E é nessa noite que nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Jesus. Cremos na Tua presença e já sentimos a Tua presença. E eu quero, Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor mova segundo a Tua vontade neste lugar. Faça o que o Senhor quiser, mova como o Senhor quiser, fale como o Senhor quiser, toca como o Senhor quiser, porque este lugar é Teu, quem dirige o culto é o Senhor. Então vem, Senhor, continue movendo sobre nós. Espírito Santo, continue abrindo as Escrituras, trazendo a palavra revelada, profética, aprovada, daquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Senhor Jesus, abre a nossa mente, o nosso pensamento para compreender as Escrituras e o nosso coração para entendê-las. Só o Senhor pode fazer isso. E que a Tua palavra, que é viva, ela é poderosa, ela é preciosa, venha de encontro a cada um de nós, nosso coração. Nós abrimos essa noite para Ti. Amém. Amém. Pode se assentar, deixa a Bíblia aberta nessa passagem por enquanto. Depois nós vamos ver outras passagens. Então Jesus aqui faz uma parábola. Parábola quer dizer comparação. Uma comparação de um pano velho e um pano novo remendado numa roupa velha, né? Antigamente era cingir. Pegava um paninho ali, fechava, né? Cingia ali. Hoje também se faz isso. A mamãe que sabe mais isso, que a mamãe é costureira e professora de profissão. Então a mãe conhece bastante disso. Então, se você fizer, a roupa que já está velha, ela vai esgarçar
e vai se perder tanto o remendo novo e vai aumentar ali o tamanho do estrago da roupa. E depois fala do odre novo e o vinho novo. Eu quero falar mais sobre essa segunda parte. É nessa segunda parte que eu quero falar aquilo que o Senhor ministrou para mim. Porque primeiro a palavra o Senhor ministra para quem vai ministrar. Literalmente, ministra para quem vai ministrar. Né, pastor André? É assim? Então o Senhor, Ele quer mover algo para nós. Então eu achei tão interessante que Deus já mostrou para a pastora Dani que tem tochas de fogo aqui. E que tem a ver com vinho novo. Que tem a ver com a manifestação do Espírito Santo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que são os odres. Os odres é aqueles barris, sabe aqueles barris grandes que se coloca vinho. Existem barris com vários tipos de madeira e que colocam vinho para o vinho fermentar e curtir. Então esses são os odres, são os barris, tá bom? Então quando um agricultor que trabalha com vinhas e uvas, e ele separa as uvas, e ele vai lá, faz todo um processo para extrair o suco da uva. Hoje é tudo mecanizado, tudo automático, mas antigamente se pisava a uva para sair o suco dela. Então, pega-se aquele suco e coloca-se em barris, e coloca, hoje é tudo moderno, tecnológico, então coloca-se num lugar fechado, com temperatura adequada para que aquele suco se torne vinho. Ele faz a fermentação natural. Isso é desde a época de Noé, lá que plantou a uva e fez o vinho, encheu a cara e fez o que não devia. Desde aquela época, é o mesmo processo. Porém, hoje tem mais tecnologia, mas é o mesmo processo. Então, a palavra de Deus, Jesus está dizendo isso. Não adianta eu pegar um vinho novo e colocar num odre velho, num barril velho. Porque a fermentação faz aquela, né, expande ali, ela estufa ali, ela cria gases ali. E aí vai arrebentar o barril, o odre. Então, uma coisa não comporta. Então, quando se pega um vinho novo, coloca-se odres novos, que daí aquela madeira do barril, ela vai expandir, ela vai suportar a fermentação e vai suportar os gases que contém ali, que vai desenvolvendo por causa da fermentação, porque tem que ficar fechado, lacrado por um bom tempo. Isso é uma coisa normal. O que Jesus quis dizer? Já que é uma comparação. Nós somos esses homens. O ser humano é esse barril. É o ser humano. Então, nós temos em nós algo que Deus preparou. Então, nós somos essas vasilhas, esses recipientes, que precisam estar preparados para o vinho novo do Senhor. Para o novo de Deus em nossa vida. E às vezes nós ficamos presos a tradições, costumes, ideias, ideologias antigas e não temos muitas vezes um coração aberto para o novo. Ficamos resistentes para aquilo que é novo, porque estamos acostumados com o antigo, com o velho. E ficamos resistentes por aquilo que possa vir, possa acontecer. Eu estou falando de algo da parte de Deus. Então Deus tem coisas novas para liberar sobre a nossa vida, mas às vezes nós ficamos com medo. E esse odre aqui, muitas vezes não está preparado para o novo de Deus, por causa de situações que carregamos ao longo dos anos, das nossas crenças, dos ensinos que tivemos até o dia de hoje. E ficamos presos àquilo que é confortável, aquilo que nos foi ensinado
que não muda a nossa vida. É aquilo ali, ó, aquele batidão, aquela situação. Não, você tem que ser assim. E aí incorporamos algo religioso. Algo religioso que nos impede de viver o extraordinário de Deus, que impede de vivermos aquilo que Deus tem determinado, que talvez assuste, porque estamos presos a situações, ensinos, dogmas, doutrinas, que muitas vezes estão totalmente ultrapassadas e não fazem parte das Escrituras. Porque dogmas e doutrina é a mesma coisa. Mas aqui as doutrinas bíblicas, elas não podem ser alteradas. Elas não podem ser mudadas. Mas às vezes carregamos doutrinas que nos foram ensinadas uma vida inteira. E não observamos o que as Escrituras realmente pedem. Porque doutrina é a base da nossa crença, do que nós cremos. E ela tem que estar nas Escrituras. Eu não posso criar doutrinas e falar, agora tem que ser assim. Eu não posso deixar que a palavra de Deus fale sobre doutrinas de demônios. Também venha sobre a minha vida. Eu tenho que andar de acordo com o que está aqui. É a base da minha fé, a base da minha crença. Não precisa acrescentar e tirar absolutamente nada, mas eu preciso saber o que está escrito para viver e desfrutar. E dentro das Escrituras nós observamos que Jesus veio apresentar um novo. Algo novo. Será que Jesus veio apresentar algo novo para nós? Pois eu vou dizer para você que não. Jesus veio para relembrar o que ele fez lá no Jardim do Éden. O ser humano é que criou vinhos diferentes e colocou dentro de si os odres. Mas Jesus veio para anunciar, claro, a nova e eterna aliança, fato. Mas ele veio para anunciar o que Deus fez lá com Adão. Ele trouxe para Adão, na criação, todas as coisas. Anunciou para Adão todas as coisas. Deu a Adão o domínio da terra, o domínio de tudo. Então, quando Adão pecou, ele foi criando coisas diferentes, e a humanidade foi criando coisas diferentes, vinhos diferentes, e enchendo os odres com vinho diferente, com um conhecimento criado pelo próprio homem, e foi se afastando do conhecimento de Deus, daquilo que Deus tinha preparado, daquilo que Deus tinha determinado. E o ser humano foi afastando do seu estado original da criação. E o ser humano foi se afastando da sua casa, do lugar que ele deveria habitar, que era o Éden. E a humanidade foi junto, acompanhando as decisões do ser. Quando eu falo homem, é a humanidade, a decisão dos homens. Então Deus criou um padrão quando criou Adão. Mas Adão, e veio junto com a humanidade até o dia de hoje, foi criando um outro padrão, um outro sistema, uma outra alternativa, e foi se afastando da adoração do Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra. O padrão do homem não suporta o novo, não suporta saber o que realmente deveria ter vivido lá no Jardim do Éden. Então, quando Jesus vem, ele vem anunciando o padrão de Deus. Ele vem revelando Deus diferente do que o povo estava acostumado. Ele vem revelando Deus como Pai. Aleluia. Porque até Jesus, a humanidade olhava para Deus longe, distante. Alguns simplesmente falavam, não existe
aqui é Deus, isso aqui é Deus, tudo é Deus, e foi criando deuses com letra minúsculas, e se tornando um barril, um odre velho. Quando Jesus vem, os religiosos da época não suportam o novo, não suportam e tentam matá-lo. Então nós precisamos entender que eu preciso de uma transformação. Aleluia. E esse vinho novo, ele representa uma transformação, uma regeneração, uma mudança, até que eu nasça de novo e me torne um odre novo, para estar pronta, preparada para o vinho novo, que é a manifestação do Espírito de Deus, é a manifestação do poder de Deus, porque o símbolo do vinho é a alegria, é o Espírito Santo, é a manifestação de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. Tudo isso também pode se remeter, mas é principalmente aquilo que Deus quer te dar de alimento e de conhecimento e de crescimento espiritual. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Vamos lá. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Até aqui, depois nós vamos ler os outros versículos. Muito bem. Veja. Do som. Não sei o que foi. Eu fico com esse mesmo. Obrigada. Jesus está tendo uma conversa com um homem importante, religioso, um fariseu. Mas ele era um homem que buscava Deus. Não era aqueles fariseus hipócritas. E nem todos os fariseus eram hipócritas. Então, por isso, quando se fala fariseu, não ache que é sinônimo de hipócritas, porque não é. Porque a história dos fariseus contribuiu muito para a vinda de Jesus. Mas havia uma corrupção na cúpula do farisaísmo, que era uma das ramificações religiosas da época. E é a mais citada na Bíblia. Tem os saduceus, tem os helênios, mas era a mais citada. Tem os essênios, mas essa é a mais citada, pode ver. Porque eles confrontavam. Mas confrontavam, alguns por bem, outros não. Porque 150 anos antes de Cristo surge o farisaísmo. E eles é que começam a levantar as pessoas para estudar as Escrituras e para estudar acerca da vinda do Messias. Por isso que eles questionavam muito Jesus. Mas alguns tinham, claro, uma índole errada, porque havia corrupção na época. Muita corrupção. Hoje não, né, irmão? Só naquela época, né? Deixa eu falar. E estava ali este homem. Veja, Jesus não ficou com conversa com ele, nesse sentido.
Ai, se você não fosse, Deus não fosse da tua vida, né? Faria tudo esses milagres, se Deus não fosse contigo. Ele já entra no objetivo. Fala, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí começa uma conversa. O que é o novo nascimento? É uma mudança de vida. Não é virar crente, ou virar isso, ou virar aquilo. Eu falo que quem vira lobisomem, cuidado. Não é virar ou desvirar ou mudar de religião. É algo que você está entrando no reino de Deus. Você está tomando um posicionamento para fazer parte do reino de Deus. Não é de uma igreja denominacional, é do reino de Deus. Então Jesus começa a conversar. Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso envolve mudança de pensamento, palavras, atitudes, tudo. Você abrir mão de coisas, que você faz, que eu faço, que está fora da doutrina bíblica, fora dos padrões da criação, e andar naquilo que Deus preparou, aquilo que Deus determinou. Um homem, esse Nicodemos, ele conhecia as escrituras da época, que era só de Gênesis a Malaquias. Ele conhecia as escrituras, ele estudava as escrituras, ele estava esperando o Messias, e quando ele chega até Jesus, ele chega nessa expectativa, entendendo, ele pode ser o Messias, eu vou lá conferir. Tanto é que ele se tornou seguidor de Jesus, ele se tornou discípulo de Jesus. Então Jesus começa essa conversa. Então ele era um odre velho, com vinho velho, e ele chega diante daquele que transforma a água em vinho. Aleluia! Ele chega diante daquele que poderia trazer a revelação e se manifestar dizendo, olha, eu sou o Messias. Então quando nós chegamos até Jesus, todos somos odres velhos, barris velhos, com conceitos velhos, com tradições velhas, com costumes velhos, com até mesmo familiar, com religiosidade, com palavras velhas, com pensamentos velhos, com um olhar velho, comportamento velho, tudo aquilo que nós precisamos desfazer. Então ele era um barril velho com vinho velho dentro dele. Mas Jesus olha para ele e traz um segredo espiritual. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu preciso transformar esse barril aqui, esse odre aqui, nascendo de novo, tirando os preconceitos, conceitos e preconceitos que me foram ensinados às vezes uma vida inteira e que não estão de acordo com as escrituras. Às vezes costumes familiares que nos foram ensinados porque alguém ensinou esse alguém e que não tem nada a ver com as escrituras. Então nós precisamos observar isso. E Nicodemos fala assim, mas Senhor, como é que eu, velho, posso nascer de novo? Por acaso eu vou entrar novamente lá no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou para ele, mas você conhece tanto e não sabe o que eu estou falando? Mais ou menos assim, né? Com a minha linguagem. Vamos ver o que Jesus, o jeitinho que ele falou e o jeito que Jesus falou. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito,
ele não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aqui está falando do Espírito Santo. Então veja, aí Jesus responde isso: se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então eu tenho que entender que é necessário uma mudança deste odre aqui, para receber o que Deus tem preparado. Então esse é o nascer de novo, é uma vida regenerada, transformada, mudada. Nascer da água é nascer através do batismo nas águas, nascer do Espírito, nascer do alto, nascer de Deus, entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus e viver o que o reino de Deus determinou para nós nessa terra, porque o nosso tempo aqui na terra é curto. Logo todos estaremos diante de Deus, e para estar diante de Deus eu tenho que nascer de novo aqui na terra. Ah, mas eu vou lá novamente entrar no ventre da minha mãe e nascer. Não, não é isso. Ah, então tá, eu vou morrer e depois eu vou nascer de novo, é isso? Não, porque a palavra de Deus diz que ao homem é ordenado morrer uma só vez. Então não existe reencarnação. E se existisse reencarnação, a cada geração Jesus teria que vir à terra morrer para salvar as gerações novamente. Então não é bíblico. Então veja, o odre novo precisa estar pronto para receber a manifestação, o nascer do Espírito, a manifestação do Espírito de Deus, que Jesus enviou como Consolador para cuidar de nós aqui na terra. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo faz parte desse nascer de novo. O batismo nas águas, quando eu publicamente eu digo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e as águas são chamadas águas purificadoras, que simbolicamente estão me lavando dos pecados e me purificando. Eu estou dizendo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e estou cumprindo as Escrituras. Então a importância disso. E aí a palavra de Deus diz claramente, o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse, todo mundo tem que saber decorar, né? Na minha opinião, temos que decorar. Algumas coisas precisa decorar, saber onde está. Onde está. Né? Vamos lá. Diz assim: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornam novas. E todas as coisas de Deus, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo e nos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, voltamos lá no Éden.
Adão peca, Eva peca, eles se afastam de Deus, se tornam odres velhos com vinhos velhos, e toda a humanidade vem sendo gerada dessa forma. Se afastam de Deus, criaram inimizades contra Deus, um padrão humano, vinhos diferentes colocaram dentro de si, conhecimentos humanos, mas situações distorcidas, um vinho estragado, um vinho velho, um vinho envenenado, que contaminou o ser humano. E aqui Jesus veio o quê? Reconciliar a humanidade com Deus. Reconciliar. Então o poder de ser feito uma nova criatura, uma nova pessoa, transformado, lavado pelo sangue do Cordeiro, faz com que o novo de Deus seja revelado, a presença de Deus seja revelada. Então eu preciso abrir mão daquilo que é velho, daquilo que é antigo. Se eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova pessoa. As coisas velhas têm que passar, o vinho velho tem que passar, o odre velho tem que passar, tudo tem que passar, para que a manifestação de Deus abra o meu entendimento, abra os meus olhos espirituais, para que eu viva a graça de Deus aqui na terra e aguarde a volta do Senhor. Então eu preciso me abrir para a presença de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus com pensamentos velhos, com atitudes velhas, com vestes velhas, com tudo velho, nesse sentido, de coisas que vêm de geração em geração, vem de coisas que vêm às vezes até lá do Jardim do Éden, e que carregamos. Eu preciso me libertar de tudo isso, você precisa se libertar de tudo isso, para que Deus possa trazer o novo, e isso não me espante, isso não me assuste, mas que eu esteja pronta para a manifestação que eu tenho que fazer. Aí eu vou ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Porque enquanto eu não tiro o velho de mim, eu vou me assustar quando Deus fizer o milagre. E milagre tem que ser normal para nós, não anormal. Tem que ser normal. Sinais, prodígios, maravilha tem que ser normal. Glória a Deus, Deus fez mais um milagre. Glória a Deus, Deus moveu aqui. Não pode ser algo que, meu Deus, olha o que está acontecendo. Tem que ser algo corriqueiro para nós. O que é algo corriqueiro? Tem que fazer parte da nossa vida. Os livramentos, as manifestações, o cuidado de Deus, o mover de Deus, tem que fazer parte da nossa vida. Mas se eu não mudar a minha maneira de pensar, por isso que lá em Romanos fala que eu tenho que buscar o que é uma transformação aqui na mente. A mente tem que ser transformada, senão eu vou ficar ali com aquela coisinha, e aí a minha vida espiritual vai ser uma vida, desculpa a palavra, mas será uma vida medíocre. E a palavra medíocre quer dizer o quê? A média. Fica ali na média, nem para lá, nem para cá. É o morno. E o morno não é bom. O morno não é bom. O que Deus fala aqui do morno? Ele vai pôr para fora. Então eu tenho que buscar uma crescente. O apóstolo Paulo fala que nós temos que chegar à estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Como é que chega à estatura de Jesus, gente? Mas se ele falou, nós podemos chegar. Só que a gente tem que comer muito feijão com arroz. Muito feijãozinho com arroz. De vez em quando um churrasco, né, Gerson? Mas nós temos que comer muito feijão com arroz, hein? A gente tem que parar com os mimimi, com dizer que eu não vou abrir mão disso, porque eu não vou parar.
não cresce, pelo contrário, ficamos com um nanismo. Nos faz encolher em vez de crescer. As coisas velhas têm que passar. Eu não consigo ficar sem isso. Desculpa, não tem como dividir isso com Deus. Ou é dele ou não é dele. E se não é dele, infelizmente. Em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus fala algo maravilhoso. 21, versículo 4. Lá no finalzinho de Apocalipse. No último capítulo. Versículo 4, Apocalipse 21. Olha o que a palavra fala. Olha aqui, João relatando para nós. E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. E aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço novas todas as coisas. E ele disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente a fonte da água da vida. Aquele que vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí ele vem falando aqueles que não vão entrar lá, que eu não vou entrar agora aqui. Aí fala quem não vai entrar lá. Quem faz nova todas as coisas? O Senhor. Então, se eu me entrego diante dele, ele vai fazer esse odre aqui, ó, novo. Ele vai preparar esse barril aqui, ó, para o vinho novo, para a manifestação dele. Para a manifestação dele, que representa esse vinho. A manifestação da revelação da palavra profética, algo que ele vai revelar, algo que ele vai fazer, do conhecimento das Escrituras, que às vezes a gente está lendo o texto, de repente vem, não entendi, olha isso, olha o que Deus falou através dessa palavra comigo. E todos os dias nós podemos ter uma revelação diferente da mesma palavra. Eu vou estar preparado para viver o melhor dele, para colher o melhor dele nessa terra, para manifestar o poder dele, seus milagres, a cura, libertação, portas abertas, tudo que ele quiser fazer. Mas enquanto eu ficar preso a lugares, a ensinos, a tradições, não dá. Então eu preciso abrir minha vida, você precisa abrir sua vida, para que Deus faça novas todas as coisas em nós, por nós, ao nosso redor, na nossa família, em nome de Jesus. Mas eu tenho medo, porque às vezes, e se Deus fizer uma coisa que, eu não estou preparado. É melhor a gente deixar ele fazer, mesmo a gente não estando ou não preparado, porque o que ele tem, aleluia, é infinitamente melhor do que aquilo que a gente fica. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive, e eu me arrependo até hoje. Eu tive uma experiência com Deus. Vou falar por que eu me arrependo, porque eu fiquei com medo. Muitos anos atrás. Muitos anos. Eu estava em Curitiba, eu tinha ido num culto, eu e Oswaldo. Sabe aquele culto que Deus manifesta, aquela presença, você sente no teu corpo a manifestação de Deus, parece que se você levantar a mão, você toca assim,
em alguma coisa tão extraordinária, eu nunca tinha sentido aquilo, aquela presença. E nós fomos embora para o apartamento, nós fomos embora. E à noite, logo depois que eu deitei, eu senti que um anjo entrou pela janela. E eu fiquei assim, fechei o olho, eu fiquei com medo. Sabe quando você fica com medo? Eu sabia que se eu abrisse o olho eu ia ver. E Deus viu que eu fiquei com medo, Ele foi embora. Então, às vezes, alguma coisa Deus queria falar, depois Deus falou o que Ele queria. Mas, naquele momento, eu fiquei apavorada. Apavorada. Então, sirva de exemplo para você. Quando você perceber que algo novo está chegando, não fique apavorado. Porque Deus adia o que Ele vai fazer. Porque Ele vê que a gente não está preparado para receber aquele vinho. E se eu não estou preparada para receber o vinho, o odre não vai suportar. Não suporta. Você já recebeu uma manifestação de Deus que a tua carne não aguenta? Pois é. Quantas vezes você já viu isso aqui? Às vezes a gente não aguenta. Mas se a gente não preparar, porque Deus quer trazer algo. O que Deus quer fazer isso? Deixa eu falar algo para você. Porque Ele quer que você chegue aonde Ele determinou para a tua vida. Você nasceu para quê? Para passear na terra? Um descuido do papai e da mamãe? Ou você foi planejado e você veio porque veio? Todos nós temos, a gente fala, missão na terra. Qual é a tua? Então você precisa estar pronto para isso. A natureza, ela está esperando a sua manifestação. O que a palavra fala. A natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Mas esse odre tem que estar novo. Para Deus manifestar, Ele quer que você chegue aonde Ele determinou na sua vida, para aquilo que Ele criou você, permitiu que você existisse na terra. E principalmente você que já foi rejeitado, você tem uma missão mais diferente ainda na terra, sabia disso? Que se o homem te rejeitou, o ser humano te rejeitou, você pode saber que Deus tem coisa extraordinária para fazer. E se você observou o versículo 39 de Lucas 5, vai falar o quê? Que eles acharam melhor o vinho velho. Nenhum homem, tendo bebido vinho velho, quer logo novo. O que significa? Ah, não, mas isso aqui que eu já sei já tá bom. Não, isso aqui que eu aprendi tá bom. Não, isso aqui que veio de geração em geração da minha família, de tradição familiar, tradição religiosa, tá bom. Não, tá ótimo. Para que coisa nova? Não, tá tudo certinho no seu devido lugar. Porque Ele diz, o velho é melhor. Entendeu? Onde o ser humano fica preso, onde às vezes a gente fica preso no que é velho. Mas Jesus está dizendo, tem algo novo para você. Aleluia! Isaías fala isso, você está vendo? Você não está percebendo que algo novo está para acontecer? Algo novo está para acontecer. Algo novo Deus preparou e determinou. E para terminar, Efésios capítulo 4.
Efésios 4, 18. Eu vou ler o 17 só para a gente poder começar aqui na frase inteira primeiro. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam todos os gentios. Gentios são aqueles que não são nascidos judeus. Na vaidade da sua mente, com o seu conhecimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração, os quais, havendo perdido todo o entendimento, se entregaram à lascívia, para cometerem toda impureza com ganância. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto, segundo as cobiças do engano, e vos renovais no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E aqui vem falando que ele furtava, não furte mais. Você sabe o que é? Não deixe o sol pôr sobre a vossa ira. Não briga, não durma brigado com ninguém. Brigou, se conserva e depois vai lá dormir. Não deixa virar um dia, porque quando põe o sol já é outro dia. Tira a roupa do velho homem, tira o velho odre, ou odre, né? Depende de como se pronuncia, mas acho que é odre no espaço. Tira tudo, põe novo. Aleluia. Roupas novas. O que significa isso? Comportamento, nascer de novo, mudança. Então tira aquilo que é velho. Paulo está falando aqui para os irmãos de Éfeso: tira tudo isso aí, nasce de novo. É isso que a gente precisa para chegar aonde Deus quer que eu chegue. Você já perguntou para Deus se você já está cumprindo a sua missão na terra? E se falta muito para completá-la? Falta muito? Eu acho que ele não vai falar quanto falta, porque daí quando terminar, a gente já não vai estar aqui na terra mais. Mas você está cumprindo a sua missão? Você está manifestando o reino de Deus? O reino de Deus está sendo manifesto dentro de você? O novo de Deus, que é a revelação da palavra de Deus, está dentro de você? O evangelho de Cristo está dentro de você? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. O que é o evangelho? Boas novas. É um vinho novo. A manifestação do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo já estão em ti. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já pediu para Jesus escrever o seu nome no livro da vida? Você já passou pelas águas do santo batismo? Você está abandonando coisas que não tem nada a ver com as Escrituras? Você? Não é porque eu já sirvo a Deus que eu não tenho coisa para melhorar. Eu não tenho meu passaporte carimbado para o céu. Eu tenho que todo dia garantir a minha ida para o céu, para a eternidade.
Ah, mas você não é pastora? Eu sou. Mas deixa eu trupicar aqui para ver. Deixa eu andar torta aqui para ver para onde eu vou. Com título, carteirinha de pastor e tudo. Todo dia eu tenho que me voltar para Deus. Me converter a Deus. Porque converter, ó, é isso aqui. Isso é me converter, não é mudar de religião. É virar para Deus, ó, me converter. É mudar de direção. No hebraico fala techuvá. É retorno da humanidade para Deus. Como Jesus disse para Nicodemos, você, ó, sabe tanta coisa, você não está entendendo o que eu estou falando? Então eu tenho que me desapegar de títulos, de capa de religiosidade, de achismo, de eu, de ego, e ó, todo dia, porque uma vez salvo não é salvo para sempre não. Ah, aceitei Jesus uma vez na vida, já estou salvo, estou garantido. Eu tenho que manter a salvação todos os dias. E eu mantenho a minha salvação todos os dias há 33 anos. Não cansa? Não cansa. Porque eu escolhi o melhor lugar para viver na eternidade. Aleluia! Está gostoso. Senhor. Precisamos nos libertar de tudo que nos mantém como odre velho, pensamentos velhos, e impede algo poderoso de Deus em nossa vida. O reino de Deus está disponível para todos aqueles que nascerem de novo. E Jesus veio nos anunciar isso. É possível chamar Deus de Pai se eu entregar minha vida a Jesus. É possível viver o novo de Deus se eu entregar a minha vida a Jesus. É possível fazer parte do reino de Deus, viver o reino de Deus, desfrutar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus, ter o reino de Deus dentro de nós. É possível se eu buscar esse vinho, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Jesus, do sangue de Jesus. Porque o vinho novo também aponta para o sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Vamos entregar nossa vida a Jesus? Fique de pé no seu lugar. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, coloque a mão no coração e repita comigo assim. Ó, primeiro olha para mim um pouquinho, olha para mim. Quando eu falo audível, estou falando com você, o inimigo da nossa alma, da minha alma, ele está ouvindo que eu estou me entregando para Deus. Se eu falo na mente, só Deus vai ouvir. Mas quando a palavra de Deus diz que eu tenho que confessar com a boca e crer no coração para a salvação. Então não basta falar só aqui. Eu tenho que falar. Por isso que a entrega ela é pública. O batismo ele é público. As pessoas estão vendo que eu decidi entregar minha vida a Jesus. Público.
negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do meu Pai. É o que Jesus disse, não? Não vá embora sem fazer essa oração. Por quê? Porque nós não sabemos quando Jesus voltar. E não sabemos quando é que Ele vai nos levar. Talvez hoje seja o último dia da minha vida, da sua vida, nós não sabemos. Ai, pastor, que meu Deus. Você sabe? Se você sabe, fala, porque eu não sei. Então põe a mão no coração, entrega a sua vida a Jesus. Se reconcilie com Ele. Ele veio nos reconciliar, não veio? Então vamos nos reconciliar com o nosso Pai, nosso Criador. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Neste momento, eu rejeito, renego, renuncio toda a obra de Satanás e seus demônios da minha vida. Eu os amarro, eu desautorizo e ordeno, bata e retirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu quero ser o odre novo e receber o vinho novo, a revelação do que o Senhor tem para a minha vida, e que essa presença cure agora o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, restaure quem eu sou aos teus olhos, me cubra com o teu sangue, ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas do céu, em nome de Jesus, para mim, para a minha família, e que venha potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém. Querido Deus, amado Senhor, aqui estamos em Tua presença, filhos e filhas. Quero Te louvar e Te engrandecer por esta noite. Eu peço que o Senhor visite a todos, que o Senhor mova sobre todos, que o Senhor traga o Seu vinho novo, renovando a fé, regenerando os corações, transformando as mentes, restaurando o corpo. Em nome de Jesus, que o vinho novo da Tua presença, da Tua glória, da Tua alegria, da Tua paz, da Tua saúde, do Teu mover, das Tuas revelações, venha sobre os Teus filhos, porque todos, Senhor Jesus, estão aqui e fizeram, Senhor, a oração de entrega a Ti. Então move sobre eles de maneira extraordinária, que eles tenham experiências contigo, visões, sonhos proféticos, que eles sejam transbordantes da Tua presença. O Senhor venha enchê-los até transbordar, Senhor, e mova de maneira poderosa, quebrando o arco, o embaraço, as obras malignas, tudo que queira impedir a Tua manifestação, tudo aquilo que está, Senhor Jesus, prendendo com o passado, quebra essas correntes, toda maldição geracional, toda palavra que foi lançada, falada, desejada, olhada contra eles, caia por terra agora, em nome de Jesus.
Que venha a sua glória, a sua graça, a sua presença e o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que o Senhor traga a bênção sobre você, sobre a sua família, traga paz, traga o mover profético do Senhor. E lembre-se, você é um odre novo para receber o vinho novo. É isso que Deus tem para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Shalom.